Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai lidar com a guerra na Ucrânia. O episódio anterior, que nós tratamos ainda da crise Rússia-Ucrânia, foi gravado antes da guerra. Agora nós temos guerra mesmo, a invasão do território ucraniano pelas tropas russas, a ocupação de cidades importantes da Ucrânia e uma série de consequências aí que nós vemos no cenário internacional, sanções econômicas, posicionamento duro de diversos países, enfim, temos uma situação bastante séria no contexto internacional. Tem gente falando que é a primeira guerra em território europeu desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Acho que a gente também precisa lembrar da guerra na Bósnia, Enfim, ainda que pudesse ser uma guerra civil, houve conflitos ali, mas claro, não com essa mesma importância, essa mesma dimensão. Estamos falando aí de uma potência nuclear da Rússia invadindo um país vizinho que já estava em boa medida integrado ao contexto europeu de um modo geral. Então, claro que isso tem um alcance bastante diferente no que foi aquela guerra ali nos Balcãs há alguns anos atrás. Então, acho que temos realmente algo muito, muito distinto. De qualquer modo, acho que um elemento importante para tentar entender esse conflito e essa situação é, afinal de contas, o que a Rússia deseja, O que a Rússia busca com essa ação? Porque muito se imaginava que ela ficaria ali apenas na borda da Ucrânia, que poderia ser um blefe, mas muita gente falou, olha, não vão invadir, Os americanos alertando, não, vão invadir sim. E no fim, invadiram mesmo. O que a Rússia busca? Enfim, para tentar entender isso, eu convidei meu colega da Fundação Getúlio Vargas, professor de geopolítica na FGV e a ESP, Antônio Geles. O Geles é um profundo conhecedor da realidade russa, tem inclusive ido à Rússia com uma certa frequência e escreveu recentemente um artigo publicado na Folha de São Paulo tratando exatamente desse problema. O artigo é Ataque da Rússia à Ucrânia busca estabelecer nova ordem mundial. Saiu na Folha de São Paulo no dia 26 de fevereiro. Acho que é uma leitura interessante para quem quiser entender o ponto de vista dele, mas para entender ainda melhor o ponto de vista dele, entender, sobretudo, o que quer a Rússia, e as consequências disso que vem por aí, é melhor ouvi-lo. Então, dito isso, feito esse introito, eu quero primeiro agradecer ao Geles por ter topado esse convite, por estar aqui com a gente, dar as boas-vindas e passar a palavra para ele. Geles, você pode explicar para nós, afinal de contas, o que quer a Rússia? Bom, Cláudio, em primeiro lugar, meus cumprimentos. Muito obrigado pelo convite, sou fã do programa. Um grande prazer estar aqui. Bom, se a gente for resumir o que a Rússia quer, ela decidiu, com uma medida muito radical, que foi essa invasão à Ucrânia, tentar pôr fim ao que ela vê como um estado de permanente ameaça à sua soberania. Essa é a compreensão da Rússia. Essa percepção se manifesta pela identificação de algumas ameaças, tanto vindas da Ucrânia, quanto vindas da Aliança Atlântica, enfim, da aliança entre Estados Unidos e Europa. Em relação à Ucrânia, ela tem uma relação histórica, ao mesmo tempo, profunda e complicada com a Ucrânia. Então, partes da Ucrânia falam russo, ainda falam muito. A gente vê os vídeos da guerra, as pessoas filmando de casa, bombardeio, vídeos que não são pró-Rússia e que as pessoas estão falando russo. Então, ela tem uma relação com uma população ucraniana que tem a sua nacionalidade, eles não são russos, mas são russofalantes, e essa população vem sistematicamente denunciando violência que eles estariam sofrendo de pequenos grupos nacionalistas que não são a população da Ucrânia, e isso repercute bastante na sociedade russa. Então, esse é o primeiro ponto, que seria uma ameaça a populações russas fora. O segundo ponto é que não apenas existe a possibilidade de expansão da OTAN para a Ucrânia, o que traria mísseis na fronteira da Rússia, etc., mas já existe efetivamente uma união estável da Ucrânia com a OTAN. Muito armamento ocidental vai para a Ucrânia, a Rússia tem percebido com isso um fortalecimento militar de um país que desde 2014 é abertamente hostil a ela. Um terceiro ponto é um medo da Rússia da nuclearização da Ucrânia, se não a construção de ogivas nucleares,
completas, digamos assim, mas a construção de bombas sujas, bombas convencionais com material radioativo. Isso é muito negado pela imprensa ocidental, mas, infelizmente, vários políticos ucranianos, ao longo dos anos, ventilaram isso, e isso não é aceito por Moscou. Então, em resumo, em relação à Ucrânia, Moscou vê um país hostil, aliado à OTAN, construindo uma máquina de guerra que ele entende ameaçadora. Mas tem o fator em relação à Aliança Atlântica. A Rússia, talvez Aliança desde a Atlântica, guerra... só para pontuar, a OTAN, né? É dela que você está falando. Eu coloquei como a relação dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos. Desde 2008, aconteceram alguns pontos ali da relação entre Rússia e Ocidente, em que a Rússia começa a perceber que existe do ponto de vista dela, existe uma intenção de mudança de governo, que ela entende como ameaça à soberania, vinda da OTAN, vinda principalmente do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Especificamente, isso se agrava nos governos democratas. Então, o que acontece? Em 2014, existe uma série de uma revolta grande na Ucrânia, derruba um governo pró-Rússia. É complexo esse episódio, houve manifestações pró-Rússia também. Isso é muito apoiado pelo Ocidente. E, desde então, é uma relação muito tensa. É uma relação em que a Rússia, dentro do escopo de ação dela, retalia as medidas americanas, e algo que foi por uma animosidade muito grande. Quando Biden ganha a eleição, a equipe do Departamento de Estado, a equipe de relações internacionais dele volta a ser mais ou menos a mesma do Obama. Aí todo mundo já esperava alguma coisa. Então, assim, o pano de fundo é esse: uma Rússia que se sente ameaçada em sua soberania pelo Ocidente, e a Ucrânia como instrumento dessa ameaça. Agora, então o que você está dizendo é que tem uma imensa responsabilidade aí, pelo jeito, nesse confronto da própria OTAN, né? E suponho a partir daí dos Estados Unidos. É isso? A gente pode dizer que esse é um conflito que não teria começado, não houvesse essa iniciativa da OTAN de tentar incorporar a Ucrânia? E quando você for me responder isso, queria só que você explicasse um pouco melhor essa questão aí dos democratas, né? A gente sempre imagina que os republicanos que são os falcões, são aqueles belicistas dentro dos Estados Unidos, e, de repente, talvez para certos aspectos, ao menos, os democratas podem ter uma postura até mais complicada. É isso mesmo? São essas duas coisas? É isso. Então, a gente tem, nessa questão dos democratas, é muito interessante, Cláudio, porque vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 89, a gente tem a queda do muro, em 91, o fim da União Soviética. Existe a invasão do Iraque em 91 pelos Estados Unidos, quando Saddam Hussein invade o Kuwait e tenta controlar a reserva de petróleo. Beleza, até aí os americanos estão com o apoio do mundo na medida. Isso vai mudando um pouquinho e tem uma marca notável em 99. Em março de 99, Bill Clinton ordena o bombardeio da Sérvia. Tá? Ordeia o bombardeio da Sérvia, justificando como uma intervenção humanitária e com algo bastante curioso, que é o fato que pela primeira vez, ou não sei se pela primeira vez, mas ele abre mão de autorização do Conselho de Segurança da ONU. É por conta própria. É a frente da OTAN, mas é uma medida, uma decisão americana unilateral, que acaba sendo imposta à OTAN, e no bojo do escândalo Mônica Lewinsky, ele tinha acabado de sobreviver ao impeachment, mas estava muito enfraquecido. Isso cria um novo padrão de intervenção, que é esse de expansão pelo mundo. E a intervenção humanitária acaba se consolidando como uma justificativa de diferentes intervenções americanas, e quando existe uma sequência de revoluções coloridas, de primaveras, sempre apoiadas pelos Estados Unidos, isso é visto como o início de processos de mudança de regime. Então, a ideia de mudar regime, ela passa a ser uma ideia muito comum, e os democratas sempre defenderam isso, sempre apoiaram isso. Recentemente, Hong Kong, por exemplo, a gente começa a ter a revolução das sombrinhas, posteriormente Belarus, nós tivemos na Turquia, nós tivemos isso pelo mundo todo. O Partido Democrata sempre entendeu essa possibilidade, os governos democratas, a possibilidade de mudança de regime
como algo legítimo na sua ação pelo mundo. Então, quando chega na hora da Ucrânia em 2014, existe um choque direto com a Rússia. E, nesse sentido, nunca mais volta a ser uma relação boa. Então, nesse ponto, os democratas têm sido mais, não diria falcões, Cláudio, mas eles têm tido uma posição de menos negociação. Voltando à sua primeira pergunta, se alguém tivesse ouvido a demanda da Rússia, que era, ela pedia a neutralidade da Ucrânia, a resposta qual era? Isso é inadmissível. Mas espera aí, a Finlândia é neutra. E isso funciona muito bem. A Áustria é neutra. Isso funciona muito bem. Então, essa demanda russa jamais foi atendida. Isso foi afastado e foi dito, nós não aceitamos. E foi criada uma espécie de uma verdade sabida que é assim, isso é inaceitável para a OTAN. Exatamente porque não fica claro. A OTAN é uma organização defensiva. Então, esses dois pontos acabam se juntando, essa recusa de conversar sobre a neutralidade da Ucrânia e, ao mesmo tempo, ações que a Rússia interpreta como tentativas de mudança de regime, agora já verbalizadas pelo Biden, cria uma situação que faz, Cláudio, o governo da Rússia bater um martelo, que é uma operação arriscadíssima para a Rússia. O que ela está fazendo na Ucrânia militarmente é assombroso. Não estou dizendo de qualidade, mas é de uma amplitude essa ação que realmente só um Estado que está se sentindo, correto ou incorretamente, muito ameaçado, tomaria. Tá? Então, acho que se não fosse essa sequência de falta de diálogo, isso não aconteceria. Isso não é uma aventura não pensada, vamos ver o que dá. Isso é o resultado de perceber que não vai ter possibilidade de diálogo nunca. Agora, você falou ação correta ou incorreta. Como é que você avalia isso do ponto de vista da perspectiva russa? Você acha que era inevitável, de certa forma, que eles fizessem isso? Não dava para imaginar outro desfecho? Não, então, não seria. Eu acho que se eles conseguissem conversar, se o Biden não tivesse a postura bizarra que ele teve recentemente, que é a seguinte, a Rússia vai invadir a Ucrânia. Entendi. Tá? A Rússia vai invadir a Ucrânia, e havia uma concentração de tropas, mas nós não vamos mandar soldado. Ele falava ao mesmo tempo. E também não aceitamos que a OTAN não possa ir para a Ucrânia. Cria uma situação muito estranha, porque se você ouvisse apenas, ele falou que não vai mandar soldado, então a outra frase deveria ser, nós vamos sentar para negociar, vamos criar Se ele está dizendo que ele não vai sentar para negociar, você espera que ele vá considerar uma ação militar. Então foi uma situação muito difícil de entender, muita gente interpretando como o Biden voltado para o seu público interno, né, mostrando, depois da crise do Afeganistão, problema na fronteira com o México, as derrotas no Senado, inflação, querendo distrair. A Rússia ela não, em momento algum, ela teve possibilidade de sentar e ouvir as suas demandas serem consideradas. Chegou um momento que a leitura do Kremlin foi, isso vai virar uma mudança de regime cedo ou tarde. E eles tomaram essa decisão. Mudança de regime aonde? Na Rússia ou na Ucrânia? Na Rússia. Própria Rússia. Ela pensava, olha, isso aqui vai virar uma mudança de regime. Os americanos, o governo Biden não vai parar. Uhum. Então, como ela não encontrava essa possibilidade, porque realmente, Cláudio, mesmo dentro da Rússia foi uma surpresa. Tá? É muita coisa em jogo. E é muito preocupante, porque é uma luta de vida ou morte. Quem perder essa situação geopolítica está muito enfraquecido. Não é só a Rússia. A Rússia vai enfrentar agora o maior conjunto de sanções que a gente pode imaginar. Sanções que foram disparadas de uma maneira absolutamente aleatória, sem nenhuma estratégia. O arsenal de sanções está praticamente vazio, em 5 dias, que sugeriu muito pânico. Por outro lado, o Ocidente, nesse momento, ele mostrou que ele não entra em campo para a luta. Havia essa dúvida, há indícios na tática inicial da Rússia que ela estava testando o Ocidente. Ele não entra na luta, ele usa a sua economia como arma, e se isso não der certo, o Ocidente, que já vem se machucando com o seu desempenho em Afeganistão,
em Síria, em Líbia, uma série de ou fracassos ou quase fracassos, vai ter muita dificuldade de se impor no cenário geopolítico. Nós estamos assistindo uma disputa que, por conta desse componente, Cláudio, há alguns dias atrás, eu fiquei muito preocupado junto com muita gente, porque a Rússia mobilizou o armamento nuclear, especialmente quando os europeus falaram que mandariam aviões para a Ucrânia. E essa mobilização, isso não é um blefe. Tem um componente de guerra psicológica, mas tem preparação, sim. Eu acho que nós não estamos atentando coletivamente para a gravidade do que está acontecendo. Então, quando eu digo que ela quer destruir a ordem de 89, a Rússia entende que ela jamais terá segurança, enquanto a ideia de que você espalhar os valores, os modelos ocidentais pelo mundo é um direito inalienável do Ocidente. Eu não estou dizendo que seja mal, não estou dizendo isso não está sendo acompanhado de uma efetiva implementação, demonstração de poder pelo Ocidente, são vários insucessos, mas isso não para. A ideia dela é, a hora que isso terminar, se terminar como eu quero, ninguém mais vai pensar em mudança de regime para esse lado, pelo menos. Aliás, você falou uma coisa, né, que não é um blefe, né? Não era um blefe. Aliás, isso que eu ia te perguntar. Se não era um blefe, por que tanta gente acreditou que fosse um blefe? E você falou que até na Rússia, né, foi uma surpresa o início da invasão, né? Por que tanta gente, né, lideranças no mundo, analistas, acreditavam que era um blefe, que não haveria uma invasão, e ainda assim ela se concretizou? Então, o que acontece, Cláudio, é que as pessoas pensaram que era um blefe, a maior parte dos analistas geopolíticos imaginava que era um blefe, porque se essa invasão da Rússia for bem sucedida, isso vai ser estudado em academia militar por muito tempo. A dimensão dessa operação, ela é uma dimensão, não só a dimensão geográfica, a complexidade operacional de inteligência dessa operação é assombrosa. Cláudio, a Ucrânia é um país grande. De leste a oeste, é a distância de São Paulo a Cuiabá. De norte a sul, tirando a Crimeia, a distância de São Paulo ao Rio Grande do Sul. A Rússia começou em 4 frontes da operação. É uma operação que tem uma margem de erro relativamente pequena. Ela tem uma temporalidade específica, lenta no começo para destruir as defesas ucranianas. E se a Rússia perder essa guerra, ou se a OTAN tivesse reagido nas primeiras 48 horas, como, por exemplo, o bombardeio contra as posições russas, nós teríamos, possivelmente, uma terceira guerra mundial. Ninguém acreditava que o Kremlin tivesse coragem de fazer isso. Ele fez, e olha, vou te dizer, Cláudia, é muito interessante. As pessoas têm escrito que a invasão começou muito mal. Eu discordo um pouco. O Kremlin ataca 2 alvos críticos no primeiro dia. Explode a represa, a barragem que os sul-coreanos haviam construído, que cortava o suprimento de água doce para a Crimeia. Isso foi uma operação inicial. E tomam Chernobyl, o complexo nuclear. Então, ali eles devem ter agido com o melhor que eles têm de tropa. No restante, eles entraram com armamento nada muito moderno que eles têm, com tropas que às vezes você via nos vídeos de soldado russo capturado, que não pareciam ser as tropas mais experientes dele, mas a impressão que dava é que eles, nesse começo, acreditavam, inclusive, que a OTAN poderia reagir. Quer dizer, tudo isso estava em jogo. Depois a OTAN não reage, graças a Deus para todo mundo, e ela muda. Agora, ontem ela mudou, inclusive, mandou alguns comandantes mais experientes e as tropas especiais entrando. E foi por isso, ninguém acreditava que eles arriscariam isso. Se eles ganharem, sinceramente hoje, operacionalmente, acho difícil que não seja uma vitória russa. Claro que é guerra, né, mas acho difícil. E principalmente sobreviverem às sanções, o Ocidente entrará numa grande crise, porque a sua capacidade de projetar poder pelo mundo estará muito reduzida. Não é só a Rússia que vai olhar isso, todo mundo.
Agora, o que eles querem no território ucraniano a partir de agora? Colocar um governo alinhado a Moscou? Qual é a Tá. ideia aí? O que eles não querem é anexar. Tá? Uhum. Várias razões. A anexação é uma coisa complexa para quem anexa. Isso é do passado. A Crimeia era outra história, era uma parte da Rússia. Agora, eles devem anexar pequenos, supondo que eles ganhem a guerra. É guerra, né, Cláudio? A gente pode ter uma virada, mas supondo que a Rússia ganhe a guerra, alguns pequenos pontos serão provavelmente anexados. Por exemplo, garantir o suprimento de água para a Crimeia, um outro ponto aqui ali. Ela deve criar um ou dois estados clientes. Eu acredito que não seja um só. Deve ser um estado que será um estado sul-oriental, que incluirá toda a costa do Mar Negro, e um outro, ou dois outros, que serão a parte menos simpática à Rússia historicamente, um talvez centrado em torno de Kiev, e o outro no Ocidente. O Ocidente, que é a porção mais russofóbica da Ucrânia, e que também, de onde vieram as grandes lideranças de Maidan em 2014. Além disso, é bem provável que a Moldávia, que é um grande perdedor das transformações de 91, uma ex-república soviética encravada entre Ucrânia e Romênia, um lugar bem pobre, e que tem uma fatia, que é 10% do seu território, que desde 91 é controlada por militares leais a Moscou. É possível que esses militares tomem o poder na Moldávia. Qual que é o resultado disso, Cláudio? Um ou dois estados clientes da Rússia, se a Rússia ganhar essa guerra. No que é hoje o território ucraniano, esses Ucrânia, dois estados. Isso, exato. E um colar de bases russas. Então, o que seria o medo russo de ter mísseis da OTAN apontados para Moscou vai virar um pesadelo militar estratégico para a OTAN com bases russas na fronteira dela na Europa. Não sei se a Rússia vai colocar as bases dela lá, mas, enfim, vai ser uma mudança de jogo estratégico imensa. Jogando uma pressão, Cláudio, pode ser um pouco realista demais, quase maquiavélico, mas, enfim, a gente está falando de geopolítica, né? Que é o fato de que existe hoje a certeza absoluta de que a OTAN não vai lutar certas guerras. Ela não vai lutar certas guerras. E já tem uma pergunta no meio de geopolítica. Alguém acredita que a OTAN entraria numa guerra, não sei se contra a Rússia, ou uma mudança grande de cenário, algum outro país, por exemplo, para defender a Romênia, a Bulgária? Será que, não digo a OTAN, mas será que os franceses, os alemães, os suecos, os irlandeses, os portugueses, os americanos entrariam numa guerra violentíssima contra a Europa, contra alguém na Europa Oriental? Essa dúvida existe. Né? Agora, haveria essa guerra na Europa Oriental? Essa também é outra questão. É plausível imaginar, depois dessa operação, mais uma? Eu não vejo nenhuma possibilidade da Rússia querer estender seu domínio sobre os antigos satélites, mas nós entraremos, aliás, qualquer que seja o desenlace dessa guerra, entraremos num período de profunda instabilidade. Tem muita coisa pendente. A Europa Oriental, tem uma frase de um político britânico do século XIX, o Venizelos, que ele dizia, falando dos Balcãs, os Balcãs produzem mais história do que eles conseguem consumir localmente. Então, nós temos uma região, Cláudio, extremamente instável, onde as elites pós-89 foram fabricadas apenas pela sua característica de oposição aos regimes de então. Essas não são elites que têm um enraizamento de poder na sociedade histórico, e muitas delas se portam da seguinte forma: o país, eles têm os negócios no país e os filhos vão embora para o Ocidente. Tipo, nós conhecemos algumas pessoas, e a população que não tem essa possibilidade de usufruir do melhor do pós-89 vai se ressentindo. Esse ressentimento chegou ao poder na Hungria, chegou ao poder na Polônia, pode chegar a outros lugares. Então, pode haver instabilidades diferentes. E nós não precisamos nem falar numa invasão. A Bósnia, que você citou, a Bósnia está completamente não resolvida. O clima, a temperatura está subindo na Bósnia, perdão.
no Kosovo também. Então, mais uma vez, a OTAN pretende, né, os franceses pretendem entrar numa guerra sangrenta, guerras civis sangrentas, intervir nisso. São questões que nós saberemos na próxima década, que promete ser bastante agitada. Isso independe da ação direta russa, né? Independe da ação direta russa, mas, obviamente, a Rússia tem interesse em que não se crie uma estabilidade na Europa Oriental. Ela vai continuar temendo o impulso ocidental de mudar regime lá. Então, será uma paz muito tensa na melhor das hipóteses. Agora, essa ação russa na Ucrânia também não pode ser até um deflagrador dessas guerras civis nessa região, porque, digamos, sinaliza uma insatisfação, sinaliza, enfim, que a capacidade de reação também do Ocidente não é tão grande quanto se poderia supor, como você está bem colocando. Você acha que uma coisa pode ter efeito sobre a outra, no sentido de deflagrar esse processo? Eu não vou falar que eu tenho certeza que sim, porque, né, mas a chance é enorme. Cláudio, Europa Oriental é complexa. Então, por exemplo, estou falando da Moldávia, só para dar um exemplo da complexidade. Se a Rússia entrar na Transnistria, que é essa república separatista pró-Rússia da Moldávia, os moldavos vão se unir, eles são romenos. Aí tem uma minoria que fala turco, que é a minoria Gagauz, que é muito próxima dos russos, que está dentro da Moldávia, que já deve estar se agitando, segundo consta, não tenho certeza. E você tem inúmeras minorias espalhadas pela Europa Oriental, aqui e ali, com tensões. Outro exemplo, Orbán. OTAN, é a União Europeia. Próxima à fronteira da Ucrânia com a Hungria, as pessoas falam húngaro. São húngaros. Estão lá por questões, enfim. E o governo da Ucrânia vem tentando ucranizar o idioma do país e dificultando o uso do idioma materno pelas minorias linguísticas. A Hungria já protestou contra isso. E se a Rússia fechar os olhos e deixar essa porçãozinha bem pequenininha de húngaros se unir à Hungria? O Orbán vai recusar? Porque para ele é uma vitória imensa no país. A OTAN, o que a OTAN vai fazer com uma coisa dessa? Um país dela aceitando. E o Orbán fez uma coisa curiosíssima. Ele tem que sancionar a Rússia, porque a União Europeia não tem opção, mas ele já avisou que a arma ele não manda para a Ucrânia. Ele tem que sancionar a Rússia, mas a arma ele não manda para a Ucrânia. Então tem tanta coisinha para acontecer nesse sentido. Polônia. A relação de poloneses e ucranianos não é maravilhosa. Houve vários massacres de poloneses pelos ucranianos, porque historicamente os poloneses eram os senhores da região ocidental da Ucrânia. E existem poloneses que têm até hoje, querem acertos de contas sobre isso. Será que num colapso da Ucrânia, alguns pedacinhos de terra ali também não serão desejados pela Polônia? É complicado, claro. Todos os países têm um mapa lá, que é a grande Ucrânia, a grande Polônia, a grande Bulgária, que, como um filme muito bacana brinca, às vezes elas vão até o Pacífico. Todo mundo tem um país que algum dia uma parte do outro país foi deles, 500 anos atrás, e que tem uma reclamação. Claro, dos nacionalistas. Então tem muito potencial para estabilidade. Aliás, estão dizendo que se a Itália resolver reivindicar o Império Romano, a coisa complica, né? Bastante. Agora, você falou também, né, desses grupos nacionalistas que há internamente, e uma das questões que tem sido muito levantada, sobretudo pela Rússia, né, é que ele estava, vamos dizer, desnazificando a Ucrânia. E você lá atrás mencionou, né, de grupos ultranacionalistas que têm atacado minorias russas e tudo mais. O que há de verdade e o que há de invenção ou exagero nessa questão aí dos grupos de extrema-direita na Ucrânia? E qual a relação deles com o governo ucraniano? Tá. Bom, eu sugiro que o pessoal dê uma olhada nos vídeos da Vice sobre a extrema-direita na Ucrânia. Tem um vídeo que é a Ucrânia hoje o grande hub de extrema-direita da Europa. A dimensão disso é complicada de precisar. Existe um movimento, eles fizeram marchas com tochas, né, eles celebram algumas coisas complexas, eles usam símbolos perigosamente próximos às suásticas, embora não sejam suásticas. Então existe um componente. Não nos esqueçamos que parte do Exército de Libertação da Rússia, que era o exército que se aliou
ao Hitler na Segunda Guerra e formado por russos e por ucranianos, teve um contingente importante que veio de lá. Eu não estou dizendo por isso que os ucranianos são nazistas, nada disso. Mas existe uma memória, não só lá, em outros países também, dessa fase. Então, frequentemente, essa pessoa não se vê, talvez, como o nazista do Ocidente, mas como o nazista que virou um nazista para salvar seu país. Isso aconteceu na Europa Oriental inteira, Cláudio. Aliás, algo muito interessante, e que hoje talvez na Polônia tenha, é algo que se chama clérigo-fascismo, que começa na Itália, mas cresce muito na Europa Oriental, entre guerras, onde a Igreja Católica, alguns setores da Igreja Católica, se aliam aos regimes de extrema-direita. Com ecos, principalmente para a América do Sul, muitas dessas pessoas vieram para a América do Sul depois da guerra. Tudo isso cria um caldo que existe que nós chamaríamos de extrema-direita, e que lá é um excesso de nacionalismo. Então existe. O quanto é difícil precisar, certamente os governos ucranianos não são suficientemente estáveis, a política ucraniana é uma política muito caótica para conseguir evitar isso. A governança da Ucrânia, ela funciona como uma confederação de oligarquias. Os oligarcas ucranianos, eu sempre falo para os alunos que a Ucrânia é hoje o que as pessoas pensavam que a Rússia era até recentemente. Esses oligarcas são muito poderosos. Então, isso cria um clima de instabilidade que o governo não tem muito como controlar tudo no país. Então, a ligação precisa deles é difícil de esclarecer, mas um batalhão, muito acusado pelos russos, e até algumas fontes ocidentais de ações de extrema-direita, foi incorporado às tropas ucranianas. E está As tropas agora na guerra ou antes disso? Não, já tinha sido. O batalhão Azov, por exemplo, se você googlar, você vai ver, é um batalhão de voluntários, começou como um batalhão de voluntários, Azov, né, batalhão Azov, e hoje eles estão fazendo a defesa de Mariupol, no sul da Ucrânia. Quem que está indo lá, enviado pela Rússia? Olha a coisa. São os batalhões de elite chechenos, do Kadyrov, que talvez sejam as tropas mais temidas do mundo. Então eles estão agora, nesse momento, fazendo o que se chama de mop-up. Ou seja, você cercou a cidade, você destruiu toda a capacidade de projeção militar que existe ali, mas existe uma resistência em Mariupol pelo batalhão Azov. E você tem que enviar as tropas lá dentro para eliminar essa resistência. Imagina do que nós estamos falando. A gente está falando do mais violento possível da guerra pessoal. Está acontecendo agora. Agora, você imagina a quantidade de ressentimentos eternos, de tensões, de instabilidade que resultará disso tudo. 1 milhão de ucranianos, estima-se, já tiveram que fugir. Já estão na Europa Ocidental. Isso carrega tensão, isso joga problema. Está começando essa história, Cláudio. Daqui uns 20 anos a gente vai ter noção de até onde isso vai, exagerando aqui um pouco. Agora, os chechenos que foram para lá é o batalhão pró-Rússia, localizado na China, que esmagou aquela rebelião chechena, é isso? Não. A Chechena e a Rússia são grandes aliados desde... Sim, mas tinha uma tentativa de autonomização da Chechênia lá atrás, né? Mas eles são chechenos, esse batalhão é checheno, são os chechenos. Mas pró-Moscou. Pró-Moscou, totalmente pró-Moscou. Kadyrov... tem uma cena impressionante, eu até postei no Twitter, que saiu no Russia Today, dele se mobilizando em Grozny para a guerra. Então, isso eles estão agora operando lá no sul, não se sabe exatamente se em outros lugares. E uma coisa que está clara é que está sendo uma guerra pesadíssima. Pesadíssima. Existe a população civil ucraniana está apavorada. Você tem, de um lado, os russos numa luta de vida ou morte, do outro, uma defesa que é uma mistura de nacionalistas treinados e bastante determinados, e os ucranianos que foram convocados para a defesa. Então, não é é uma grande guerra. Eu brinquei no Twitter, brincadeira entre aspas, que essa é a Terceira Guerra Mundial. Apenas um dos times não saiu do vestiário e preferiu comprar o troféu com sanções. Uma brincadeira, entre aspas, brincadeira é uma coisa muito séria, mas nós temos uma situação perigosíssima.
E não está 100% claro, a despeito do que eu comentei aqui, 100, talvez 99%, que no caso de uma vitória russa muito grande, nós não tenhamos algum tipo de mudança de coração por parte da OTAN. Né? Tem muita coisa fora de controle. Né? A população ocidental está muito insuflada em relação a essa guerra, com razão, muitas vítimas civis. Existe, né, eu brinco que a russofobia é o último preconceito de livre curso entre intelectuais liberais do Ocidente, já era. Então tem um terreno fértil, a Rússia agrediu, invadiu, enfim, não está estabilizada a situação. Eu tenho a impressão de que é preciso mais cuidado do que tem, porque se isso sair de controle, nossa, não tem volta. Esse gênio saiu da garrafa, ele não volta. E nós estamos numa situação delicadíssima. Agora, dentro desse perigo, né, uma coisa que foi, enfim, até o Sergei Lavrov chegou a falar disso, houve também a mobilização de armas nucleares por parte do Putin. Até que ponto isso é um risco real, né? Esse uso de armas nucleares, ou é, de novo, aí sim, talvez seja um blefe? Como é que a gente pode entender isso? Há 2 anos eu já falo para os alunos que, no caso de uma guerra na Ucrânia, a arma nuclear tática é perfeitamente viável, infelizmente. Tá? O que é uma arma nuclear tática? É uma arma que você vai disparar. Você, por exemplo, provavelmente colocaria num míssil Iskander ou 1000 outras maneiras de soltar, que pode viajar entre 50 e 500 quilômetros, e ela equivale a uma bomba, 50 bombas de Hiroshima. É uma bomba pequena. Isso é uma bomba tática. Ela é usada em teatro de operações. Se a OTAN entrasse, a chance da Rússia usar seria grande. Tá? Eu não vejo uma possibilidade hoje de os países pararem mísseis balísticos uns contra os outros. Isso não. Mas fique claro que a Rússia perceber que ela está perdendo essa guerra, se, por exemplo, a OTAN entrar com tanques, a Rússia não tem condição de segurar um ataque convencional da OTAN. Ela não tem recurso para todos os seus frontes. É bem possível que isso aconteça. Não estou dizendo que eles estão preparando ataque, mas não pode ser tratado como blefe. Uma coisa que eu postei, porque eu realmente fiquei preocupado, que eu dizia, eu espero que as pessoas não brinquem com isso, não blefe. Para a Rússia, as pessoas têm que entender, certo, errado, gostando ou não gostando da Rússia, é uma luta de vida ou morte. Para o Ocidente, é uma guerra de escolha. Essa é uma guerra de escolha para o Ocidente. Havia outras possibilidades, muitos europeus queriam a negociação. Para a Rússia é vida ou morte. Eu digo, para o governo da Rússia, pelo menos, é vida ou morte. Agora, se os europeus queriam a negociação, por que a negociação não aconteceu? O que travou aí? Claro. Hoje teve um artigo, aquele artigo que eu passei uma referência do Streeck, e hoje saiu um discurso do Macron. A Europa não tem mais autonomia geopolítica. A Alemanha, uma vitória os americanos conseguiram. A Alemanha morre como um ator geopolítico. Ela morreu. Ela não é mais um ator geopolítico, ela segue a orientação americana. Os americanos não estão errados, isso aqui não é anti-americanismo, isso é o jogo do poder. Os americanos não sei se estão certos exatamente nessa estratégia, mas é compreensível. A França não sabe o que faz, porque sem a Alemanha ela também não tem poder de projeção. Então a Europa hoje, ela se torna um braço geopolítico dos Estados Unidos. Tá? Isso já está claro, ela não tem autonomia. Eles tentaram e foram bloqueados. Quer dizer, quem bloqueia são os Estados Unidos nesse caso. Porque para eles é interessante, Cláudio. Ao longo da história, os Estados Unidos internamente, geopoliticamente, tem duas correntes que brigam desde sempre, que são os intervencionistas e os não intervencionistas. Os não intervencionistas seguem aquela ideia: a gente não se mete em briga que não for diretamente, de coisas que não nos ameaçarem diretamente. E os intervencionistas, não, os Estados Unidos vão atuar no mundo inteiro. Desde do fim da Guerra Fria, os intervencionistas venceram. Tá? E a ideia que existe é a seguinte: os Estados Unidos fazem as guerras vitais dele na Europa e no Pacífico. Essas guerras não acontecem dentro do território americano.
que tem sentido isso, e eles têm um privilégio geográfico. Na Europa ou no Oriente Médio também? Sim, no Oriente Médio também, claro, no crescente, né? Mas sempre no passado, quando o Oriente Médio era menos importante, na Europa, mas sim, no Oriente Médio. Mas nunca essas guerras chegarão nas costas americanas. Isso tem muito sentido geopolítico. Esse é o coração da estratégia americana. Isso há muito tempo. É interesse deles há muito tempo que nunca houvesse uma união completa da Europa que pudesse, de alguma forma, sair do controle. Então, isso acho que qualquer país que tivesse aquela geografia aproveitaria. E agora a gente vê mais um reflexo. No momento, Cláudio, que o país talvez esteja mais ameaçado do que qualquer outro ponto desde o fim da Guerra Fria, quase com certeza. Uma fronteira sul incontrolável que já aparece nas pesquisas como uma reclamação, inclusive, de eleitores democratas, uma retirada do Oriente Médio gradual, com insucessos. Na Síria um grande sucesso, no Afeganistão um grande sucesso, não conseguem conter o Irã. Então é um país também que começa a ter que trabalhar com a ideia de retrenchment, de recuar. Agora, você mencionou também, né, o caso dos países que são neutros, né, ali na Europa em relação à OTAN e à própria Rússia. Você falou da Finlândia. A gente tem um caso agora curioso, né, de que a Suíça abandonou aquela histórica posição de neutralidade para apoiar as sanções à Rússia nesse momento. E que manter a Ucrânia neutra seria uma forma de, digamos, não cutucar o urso com vara curta, né? A gente poderia dizer assim, e cutucaram. O que eu ia te perguntar é, de que maneira essa ação russa na Ucrânia pode acabar, na realidade, produzindo alguma mudança, por exemplo, nesse balanço de poder entre intervencionistas e não intervencionistas nos Estados Unidos, do tipo, olha, o custo de ser intervencionista está ficando alto demais, vamos ter uma postura um pouco menos ativa quanto a isso. Você vê a possibilidade disso? Até porque a Rússia falou, olha, se a Suécia, a Finlândia entrarem na OTAN, haverá consequências para elas também. Como é que a gente enxerga esse problema todo? Eu tenho a impressão de que depois que baixar a poeira desse momento que nenhum político do mundo pode falar contra a postura intervencionista, isso pode acontecer sim. Que a gente pode assistir essa visão. Agora, a Suíça fazer isso, eu tenho a impressão que muito braço foi torcido nos bastidores, né? O governo Biden está jogando muita coisa nessa reação. E mesmo aí, então, eles certamente forçaram. O que significa isso? Eu não sei o quanto isso é sustentável, cara. A Rússia vai passar por problemas econômicos sérios, não há dúvida. Num primeiro momento, ela está usando isso para fechar o que tinha sobrado da oposição. Fechou duas rádios que eram rádios, digamos assim, oposicionistas, muito populares. Mas do lado do Ocidente, não nos esqueçamos, toda sanção é recíproca. Quando você sanciona alguém, você também está sofrendo consequências. Você pode ter mais condição de sobreviver, mas sofre. Segundo, não é só econômico. O Biden agora vai pastorear gato. Esses países todos querem sair desse controle americano. O Macron acabou de fazer um discurso críptico em que ele fala que nós temos que ser mais independentes na energia, na comida, nas finanças. Não é a Rússia que ele está se referindo. A Rússia não financia a França, está se referindo aos Estados Unidos. Então, esse pastoreio de gatos agora vai tomar muito tempo do Biden. A Coreia do Sul pediu ontem para sancionar a Rússia apenas, deixando de vender materiais estratégicos para o governo. E a Turquia nem entrou nas sanções, por enquanto. Ela se recusou a sancionar, já pensando na nova geopolítica do Mar Negro, com certeza. Então, acho que tem uma bola rolando, e você percebe que o receio que se cria é o que o governo Biden vai fazer se começar a desmontar isso. Vai aceitar? Se o Biden for para... ele deve subir agora a popularidade dele, mas depois cair para 29%, digamos. Está em 37%. Ele vai aceitar isso ou vai fazer mais loucura? Está todo mundo muito preocupado. E um dos elementos importantes, me parece, nessa história é a questão energética, né? A gente viu aí o Nord Stream, pelo jeito, se inviabilizando, né? Até o Nord Stream poderia acabar se convertendo
num instrumento, digamos, de enfraquecimento de outros estados em relação à Rússia, já que driblava todos eles, e agora foi para o saco, pelo menos até onde a gente consegue enxergar. Como é que ficam os países europeus diante dessa imensa dependência energética que eles têm da Rússia? Porque, afinal de contas, você tem um percentual altíssimo do gás usado na Europa, não me lembro agora o número exato, acho que eram uns 40% do gás usado na Europa que vem da Rússia. Em alguns países mais do que isso. Isso dá um poder também de dissuasão e de persuasão para o Putin e para a Rússia, né? Estou falando para o Putin porque ele quer quem comanda agora o país, mas enfim, para a Rússia perante a Europa, que não é nada desprezível, né? Eu concordo com você. Tanto que o gás e o petróleo russos estão fluindo nesse momento para a Europa, apesar de tudo. Tá? Uma coisa curiosa que já apareceu na direita americana, na alt-right, a seguinte frase: se nós pararmos de investir nos combustíveis fósseis, nós vamos virar a Alemanha. Isso já está virando, sim. A Alemanha está virando o país que não tem condição de se manter. Para a Alemanha vai ser uma pancada, Cláudio. A Alemanha já está fazendo as contas de quanto vai custar o crescimento econômico. Os países do leste europeu também, Itália também. Então, isso é um problemão. Mais uma vez, o Biden vai ter que trabalhar muito, gastar muito combustível geopolítico para manter esse grupo unido nessas sanções. E para nós aqui, né? Porque a gente tem também uma dependência grande, né? Temos, por exemplo, de fertilizantes, como tem sido muito discutido nesses dias, mas também você tem a questão do trigo, do milho, que são importados tanto da Ucrânia como da Rússia e que talvez não tenham nem condições de vir para cá. Como é que você vai pagar pelos carregamentos desses produtos todos, né? E aí o Brasil parece que tem uma postura ambígua diante do processo, né? O presidente Bolsonaro se solidarizou à Rússia, ao mesmo tempo publicou esses dias num grupo do qual ele participa um texto completamente maluco, mas de qualquer forma que era um texto pró-Rússia, né? Claramente, e curiosamente, em se tratando do Bolsonaro, pró-Rússia e pró-China. Não sei de onde saiu aquilo ali. E ao mesmo tempo, na ONU, por exemplo, votou a favor das sanções. Então, a gente tem um comportamento ambíguo. Como é que você enxerga esse impacto sobre nós, particularmente? Olha, fertilizante é outra água da economia brasileira, né? Então, isso é um problema grave, vai depender da dimensão. Em relação a trigo e milho, a Teresa Cristina já avisou que vai subir preço de comida. Eu fiquei surpreso com a postura de independência do governo Bolsonaro em relação aos Estados Unidos. Bolsonaro apareceu nas redes russas, a foto dele apareceu por lá, tá? Assim, como um cara que não cedeu ao Biden. Cláudio, no fundo eu tenho a impressão que os militares brasileiros que trabalham com geopolítica percebem, há muita dúvida de qual vai ser a eficácia da reação do Biden. Ela é midiática de uma maneira poucas vezes vista, e eu não entendo completamente o reposicionamento do Bolsonaro. Eu acho que ele tem sentido. Ele vota na ONU contra a invasão, e ninguém defende o ato de agressão. Ele se recusa a sancionar, e ele aponta as tensões da ordem global. Possivelmente orientado no sentido que que está pintando, está nascendo uma nova ordem, que pode levar um pouquinho mais de tempo ou não, e o Brasil pode ter feito uma jogada de centroavante oportunista, no sentido que na hora que a bola pinga na grande área, e não interessa o que aconteceu antes, você se posiciona de uma forma mais independente. Além disso, provavelmente considerando que vai ser difícil para o Biden manter o controle do Senado e da House em novembro. O efeito que tem hoje favorável para ele, por enquanto, é pequeno e vai desaparecer até lá, qualquer que seja o resultado. Então, para o Brasil, uma grande incerteza, uma grande instabilidade econômica global que vai bater, ou seja, as perspectivas de crescimento ficam comprometidas, e uma coisa muito difícil, que os Estados Unidos, o governo Biden, possivelmente desesperado. Veja, Cláudio, quando o Bolsonaro decidiu ir para a Rússia, em março ele vai embarcar, desmarcar aquela viagem seria uma desfeita. Mas suponhamos que ele estivesse pensando em desmarcar. Vêm os americanos e falam para ele não ir. Nesse momento ele não pode mais não ir.
Aí, se ele estava pensando em não ir, ali para, e ele tem que embarcar. Do contrário, ele deixa de ser presidente do Brasil e passa a ser o governador-geral de Porto Rico. Né? Isso, os americanos não estão, o governo Biden não está conduzindo isso com equilíbrio. Tá? Então, para o Brasil vai ser um período de imensa incerteza interna e externa. Tá? Nós vamos ter, o posicionamento está muito difícil e nós não sabemos o quanto chega até nós. Mas também um período de muita oportunidade. Do que eu vi nas redes russas, eu tenho a impressão que se a Rússia não for aniquilada pelas sanções, eu não acho que vai ser, o Brasil vai ter os ouvidos russos estarão prestando atenção às falas brasileiras. E que impacto isso tem sobre os BRICS, por exemplo? Por exemplo, o voto na ONU pode ter um impacto. Essa posição de aparente neutralidade do governo no que se refere ao posicionamento do presidente, talvez avance nessa direção. Isso afeta, você entende? O voto na ONU já é precificado pela Rússia. Tá? Eu acho que ela olha para a sanção. Quem está sancionando, quem não está, quem está se submetendo ao governo Biden, quem não está. O México fez a mesma coisa, vários países da América Latina, quase todos. Então, nesse sentido, a Rússia não espera que o Brasil vote, se abstenha ou vote contra. Né? Só votou contra a Síria, a Eritreia, a China, a Índia e outros se abstiveram. Isso acho que é irrelevante para a relação da Rússia. A neutralidade no sentido de não sancionar é muito valorizada. E a questão doméstica na Rússia, diante disso? Né? A gente viu que houve em vários centros, né, urbanos da Rússia, protestos contra a guerra, um monte de gente presa. Como é que isso está batendo internamente? É uma guerra vista de que forma pelos russos e como é que isso pode... Tudo bem, a gente sabe que a Rússia já não é exatamente, né, para usar um eufemismo aqui, um regime democrático, mas... o impacto disso na política, a política doméstica, o impacto que a guerra pode ter sobre ela e o feedback que isso dá, né? Como é que você enxerga essa parte do problema? Existe uma pequena porcentagem da população russa que é a população que está envolvida nas manifestações. Qual que é essa porcentagem? O Navalny, que era a pessoa em torno da qual elas se congregavam, nunca saiu candidato, sempre dizendo que haveria fraude. Outra hipótese é que as pesquisas sempre mostravam que ele tinha entre 3% e 5% dos votos. Tá? Eu acredito que seja essa dimensão e esteja concentrada em Moscou e São Petersburgo, nos cidades maiores. No primeiro impacto agora, os russos estão sentindo, viu, Cláudio? Já estão sentindo. Mas eu não percebo nenhuma ideia de que derrubar governo, coisa do gênero. Muito pelo contrário, por enquanto, vamos esperar mais tempo, foi um presente para Putin. Ele fechou a Erro Moskvi, essa rádio que era um espinho no sapato do Kremlin, fechou a Dost, que era a mesma coisa, e ninguém está reclamando disso por enquanto, exceto as pessoas que já reclamavam, já precificavam a reação de partes da academia, de partes do entretenimento e da mídia, e de partes da juventude. Eu não acho que, por enquanto, tenha mudado nada. E começa a aparecer, porque o nacionalismo russo é bem articulado. As falas assim, viram, era verdade. Aí eles falam muito da piata coluna, a quinta coluna ocidentalista, que joga contra a Rússia, era verdade. Eles estavam... Então, de certa maneira, por enquanto, num primeiro momento, não vejo nenhum sinal. Certamente agora eu ficarei surpreso com alguma coisa maior. Pode ser que conforme a economia vai se deteriorando, isso aconteça. Porém, Cláudio, não nos esqueçamos, a Rússia essencialmente está rompendo com o Ocidente. E a economia dela será aberta para chineses, para indianos, para israelenses que também não estão... Não sei se Israel, embora não tenha sancionado, em virtude da proximidade com os Estados Unidos, possa fazer algo, mas China, Índia e outros países terão a possibilidade de substituir as importações ocidentais. E vão mesmo, né? Porque a China, engraçado, também tem uma postura um pouco ambígua, né? No primeiro momento parecia mais simpática à Rússia, as últimas declarações parecem de uma certa reprovação, né? Ao que tem acontecido aí na guerra. Você tem lido isso na imprensa ocidental ou na imprensa chinesa? Eu não leio chinês, então para mim é um pouco Não, mais mas complicado. é em inglês, Global Times, etc. Não li na imprensa chinesa. Cláudio, eu já percebi uma coisa da China. Uhum. O que o Xi Jinping fala não tem nenhuma, não significa nada. É uma frase, parece um pensamento
taoísta, assim, é uma coisa fluida. Aí você olha as mensagens do segundo e terceiro escalão e dos órgãos. Global Times, essa semana, tinha um abaixo-assinado na homepage, para você assinar para exigir a devolução para o Afeganistão do dinheiro que os americanos roubaram, tá? Porque eles bloquearam as reservas. O Banco Central, né? Aquela coisa como é que fala? De indenizar as famílias que foram atingidas, né, no 11 de setembro, exato, essa história, né? Exato. E o outro era um op-ed que eles diziam o seguinte, olha, a Rússia ficou sem opção, porque os Estados Unidos, isso e aquilo. O outro era, os Estados Unidos falam que podem fazer uma guerra de dois frontes, eles não conseguem fazer nenhuma guerra de um fronte. Então, e nada ali é publicado, obviamente, então, eu não tenho dúvida nenhuma que, assim, existe um apoio entre eles absolutamente sólido. Essas declarações são muito típicas do governo chinês e tem uma mensagenzinha colocada na mesa, Cláudio. Uma dúvida que paira sobre o mundo da geopolítica. Quem acredita que os americanos farão guerra com a China se ela invadir Taiwan? Que, aliás, parece que é uma coisa que ficou mais fácil agora, não? Eu acho que a estratégia chinesa não é invadir Taiwan. Eu fui para Taiwan uns anos atrás e o que conversando com as pessoas, eu concluí o seguinte, Cláudio. Eles falam para mim, é inevitável essa aproximação econômica. Tem voo de Taiwan para a China e, economicamente, é uma oportunidade muito grande para se jogar fora. O que eles não querem? Pelas pessoas que eu conversei, o que eles não querem é que a China faça o que ela fez em Hong Kong, ou seja, mande as pessoas da China continental para Taiwan. Taiwan é um país que está melhorando, mas não é um país rico. Você vai perto do zoológico de Taipei, você vê o que parece umas favelinhas, bonitinhas, pintadinhas, etc., umas casinhas de madeira em cima do morro. Não é um país riquíssimo. Eles têm medo de que eles receberão uma massa de chineses num processo apoiado por Beijing e que isso atrapalhe o crescimento deles. Eu posso estar errado, mas eu acho que isso é mais fundamental porque os anti-Beijing é uma geração que já está desaparecendo, que é aquela geração que chegou em Taiwan, o Chiang Kai-shek, depois de 49. E eu tenho a impressão que agora existe muita dúvida também em Taiwan, se eles podem contar com o apoio ocidental. Agora, a China vai tentar evitar. Mas me explica o seguinte, Cláudio, olha o governo Biden. No dia, 2 dias depois que começa a guerra na Ucrânia, os americanos decidem atravessar o Estreito de Taiwan com o navio militar deles. Você me explica a lógica de fazer isso? É uma provocação, né? Exato. Os jornais chineses vão à loucura com isso. Eu imagino. Então, depois que eu vi, infelizmente eu bati o martelo do governo Biden na primeira reunião do Blinken com o representante da China no Alasca. Eu acho que você deve ter visto as cenas. Você chegou a ver essa reunião? Então, uma reunião para aproximar a China e Estados Unidos no Alasca. Depois da guerra comercial do Trump, ela é aberta, Cláudio, vale a pena ver. O Blinken começa a ofender a China. É incrível. Ele começa a ofender e que os Estados Unidos não aceitaram isso porque vocês têm que respeitar a democracia, etc. Mas é a noção de força diplomática de uma criança. E o Blinken não combina com isso. Ele é uma pessoa evidentemente educada e polida e parece até desconfortável nesse papel. Naquele momento, todo mundo já percebeu que o governo Biden teria muita dificuldade de condução de política externa. Vale a pena ver esse vídeo. Ou seja, ele agiu a mando do chefe, é isso que você está dizendo, né? Não é do Biden, né? Biden... Sim, mas do comando do governo democrata, né? É um grupo do comando democrata do DNC ali e que tem feito coisas estranhíssimas. Ontem foi um vídeo da Hillary. A Hillary resolveu dar o palpite dela, falar assim, eu sugiro aos ucranianos uma insurgência, já reconhecendo a derrota dos ucranianos, como os afegãos fizeram contra os russos. Meu Deus do céu! Olha o que aconteceu em agosto do ano passado com os americanos no Afeganistão. Sim. Né? Então não foi um exemplo feliz. De forma alguma, né? Há muito exemplo aqui de um certo descontrole, claro. Eu estou quase dizendo pânico. Quer dizer, ajudar a produzir uma imensa confusão e parece que não sabem mais o que fazer com ela, né? O arsenal
democrata consiste em apoiar a mudança de regime e acreditando que todos os lugares do mundo querem ser ocidentais, querem receber essa, talvez até queiram, mas dentro do seu ritmo, mas que encarem isso de uma maneira super positiva e que não haja reação. Isso, quantas vezes não falhou, não para. Agora, você fala dos democratas, né? Mas estou pensando, por exemplo, na guerra do Iraque, na segunda guerra do Iraque. Como é que isso... Aí foram os republicanos, né? Bem, as duas guerras do Iraque foram os republicanos, embora a primeira tivesse a ver com a invasão do Kuwait. Mas a segunda se inventou ali uma desculpa esfarrapada, né, de armas de destruição em massa, que depois ficou claro que não havia. Depois não, todo mundo já sabia que não havia, depois ficou evidente que não havia. Aí não é um intervencionismo republicano nesse caso? Não, com certeza. Eu estava pensando mais recentemente, né? O governo Trump, com todas as idiosincrasias do Trump, e ele tentou fazer algo diferente. No final ele cedeu também, um pouco. Ele não aguentou, a pressão foi muito grande. Ele tentou fazer isso. Ele falou muito e agiu em retirar os Estados Unidos. Durante até o finalzinho do governo dele, por exemplo, ele sempre evitou atrito com a Rússia em função da Ucrânia. Claro que do jeito dele, falando a Ucrânia não é problema nosso, a Ucrânia é problema dos europeus. Mas dizendo também daquele estilo dele, a retórica dele para o eleitorado, que os sul-coreanos tinham que tomar conta da própria defesa deles, que os japoneses tinham que tomar conta da defesa deles, senão tem que pagar para nós. Ele tentou. Ele representa, Cláudio, nesse sentido, eu tenho impressão, um grupo da elite americana que considera insustentável a ideia dos Estados Unidos tentando o New American Center e uma hegemonia sobre o planeta inteiro, que isso está custando muito para os americanos e pode vir a custar mais. Muito bem. E o caso da Crimeia, hein? De que maneira ter acontecido a Crimeia do jeito que aconteceu ajuda a acontecer isso agora? Olha, Cláudio, ela poderia ter sido a solução, porque da Crimeia a Rússia não abriria. Tá? A Crimeia só vira a Ucrânia em 1954 por questão administrativa da União Soviética, água e energia vinham da Ucrânia, e mesmo assim, dentro da Ucrânia soviética, ela era uma república autônoma. Tá? E tem a base russa em Sevastopol, não tinha... Por que poderia ter sido o fim? Se ali fosse convocada tal conferência de paz e alguém explicasse para os ucranianos, olha, a Crimeia vai ficar com a Rússia, um micro pedaço do Donbass quer ser autônomo, eles não pediam, esse pessoal que tem república separatista, eles não queriam se juntar com a Rússia. Eles queriam, no início, autonomia, e era o que a Rússia queria. Autonomia dentro da Ucrânia, autonomia linguística e tal. Isso tudo foi negado. Então, a Crimeia poderia ter sido o fim disso. Mas, por exemplo, a Ucrânia ainda hoje, a Ucrânia ainda recusa a ideia de ceder a Crimeia para a Rússia. Não tem nenhuma perspectiva de se sentar numa mesa para conversar hoje com um fato da vida geopolítica, que é a Crimeia ser parte da Rússia. Então, não sei se isso foi... Eu acho que o mais complicado, Cláudio, foi que, a partir de 2014, a Ucrânia é transformada numa espécie de espeto com o qual os Estados Unidos cutucam a Rússia permanentemente. A Ucrânia, ela e também, né, quem tomou posse, chegou ao poder em 2014, chegou de forma muito instável. Como eu te falei, Poroshenko saiu da presidência com problemas, estava com problema criminal. É muito instável a política ucraniana. Então também não é que na Ucrânia o governo possa tomar uma decisão de estabilizar. Muito bem. Olha, ótima conversa, Geles. Obrigado pela participação. Eu te devolvo a palavra para você primeiro, se você acha que ainda tem algum ponto que a gente possa ter deixado de lado, que vale a pena tratar dele ainda, falar disso, e, claro, para suas considerações finais. Então, só agradecer mesmo, Cláudio, e dizer que eu espero que o bom senso prevaleça e que essa situação toda, que a energia seja retirada dela e que nós, né, de alguma maneira consigamos estabilizar a situação global. Muito bem. Bem, então quero agradecer ao Geles, obrigado realmente pela conversa, acho que foi tremendamente esclarecedora
É muito complexo esse problema e acho que, de fato, tem havido uma cobertura de grande parte da imprensa que é muito simplificadora de um problema que tem uma complexidade imensa e uma conversa como essa ajuda a perceber essa complexidade, entender quais são os interesses que efetivamente estão em jogo, não só da Rússia, mas dos outros países também, como é que ações de certos atores produzem efeitos, muitas vezes, não antecipados, né, ou efeitos que são contraproducentes em relação àquilo que se busca. Acho que tem um monte de pontos aqui que foram importantes e que foram ressaltados por você, Geles. Então, quero, de fato, te agradecer muitíssimo pela conversa. Obrigado. E dito isso, né, eu vou fechando por aqui, de novo, convidando quem ainda não é um apoiador do canal, seja por meio do Clube dos Canais do YouTube, seja por meio do site do benfeitoria.com, para que dê uma olhadinha lá e apoie o canal, e agradecendo a todos e todas que nos assistem no YouTube, ou nos ouvem nos podcasts, ou ainda nos acompanham no blog do Fora da Política Não Há Salvação, na Carta Capital. Então, dito tudo isso, melhor dizendo, eu encerro. Até a próxima. Fora da Política Não Há Salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.